Nós agradecemos pela sua presença. Me diga uma coisa, essa greve de fome é para valer? Eu estou dizendo um pouco para lhe provocar, sem duvidar, é claro que seja para valer, porque eu me lembro de que o Lula, quando foi, meu Deus? Eu trabalhava ainda na Veja em São Paulo, 1981, mais ou menos, quando o Lula foi preso. E outros sindicalistas foram presos, ficaram lá no DOPS, aos cuidados daquele que depois se tornaria senador, Romeu Tuma, que era o delegado do DOPS. Eles resolveram fazer uma greve de fome, mas de vez em quando o Lula chupava uma balinha, porque chegava alguém lá, dava uma balinha para ele. Eu estou falando, fazendo essa observação, não para duvidar da sinceridade da greve de fome do Glauber, mas um pouco para introduzir essa nossa conversa e perguntar à senhora como é que ele está lá. Vai até o fim, porque significa o quê? Ficar lá, dormindo lá, passando fome, até o quê? Até se decidir o destino dele, quer dizer, a sorte do mandato dele, é isso? Olha, a greve de fome é para valer. O Glauber tomou essa decisão sem consultar ninguém, sem avisar para ninguém, até porque ele sabia que ele seria, ou a gente tentaria ao menos dissuadi-lo de tomar essa decisão, que ela é muito radicalizada e demanda muito, né, fisicamente, emocionalmente dele e de muitas outras pessoas que estão agora apoiando, né, da maneira possível, cercando de solidariedade, com a estrutura logística, revezamento, a uma equipe de médicos também voluntários, mas também a equipe aqui do Departamento Médico da Câmara, que está apoiando no sentido de ver como está a pressão, como está a saúde dele, está tudo muito bem. E ele, o que ele me disse mais cedo, eu perguntei para ele, né, até onde ele quer ir com essa história, me disse que até a justiça, aliás, que até essa injustiça ser desfeita. Esse é o objetivo, porque já que se esgotaram aparentemente, os argumentos no Conselho de Ética, mesmo depois de diversos parlamentares terem entrado em campo, de ter ficado absolutamente explícito que é muito desproporcional a decisão do Conselho de puni-lo com a pena máxima, que é a cassação do mandato, e a inelegibilidade por mais 8 anos, então seriam quase 10 anos fora da política, na geladeira, para um fato que é infinitamente menos grave do que muitos outros que foram cometidos por outros parlamentares. Tentaram dar um golpe de Estado, cometeram um assassinato, espancaram a namorada, todos eles amplamente repercutidos na imprensa, é de conhecimento dos deputados, mas que por um corporativismo, por verem nesses outros deputados como alguém deles, os defende. Agora, por que eles veem o Glauber como alguém de fora, né, que não faz parte desse espírito de corpo? Muito provavelmente porque o Glauber vai à tribuna, faz a denúncia de escândalos de corrupção, foi uma das principais vozes contra o orçamento secreto, e enfrentou o ex-presidente Arthur Lira como poucos aqui na casa tiveram a coragem de fazer, tem um mandato voltado para os interesses da classe trabalhadora, ou seja, dos sindicalistas, dos movimentos sociais, tem esse jeito, né, franco, direto e reto como poucos. Então, eu entendo que isso desagrade esse modus operandi, né, geral do corporativismo da Câmara. Agora, eu tenho certeza que a maioria dos deputados, ao analisarem o caso, vão considerar desproporcional a pena. Acontece que há podres poderes, poderosíssimos da Câmara, que organizaram essa decisão. Eu quero destacar o fato de que ontem o presidente Hugo Mota, excepcionalmente, não abriu a ordem do dia do plenário às 4. Quando você abre a ordem do dia, tudo que está acontecendo nas comissões precisa ser suspenso. A sessão abriu mais de 7 da noite, ou seja, com 3 horas de atraso, justamente para que desse tempo para findar o processo no Conselho de Ética e garantir a cassação do mandato. O mesmo Hugo Mota, que ontem pela manhã disse a interlocutores que não ia se envolver no caso, mas acabou sim se envolvendo. E desde ontem não responde a nenhum parlamentar que tenta entrar em contato com ele para minimamente tratar desse caso, porque não dá para ignorar que tem um parlamentar que nesse momento está no plenário 5, em greve de fome aqui na Câmara e ali vai permanecer por quanto tempo for necessário até que essa injustiça seja revista.
Sâmia, Guga, existe alguma saída política ainda para resolver esse caso ou jurídica? Recorrer ao STF parece realista ter alguma chance lá? E politicamente ainda há algum caminho para pelo menos paralisar esse caso e fazer com que ele demore mais para entrar em plenário, já que há outros muito mais graves que estão lá em banho-maria? Saiba que a situação política é muito difícil, porque, bom, a cena de ontem deixou bastante explícito, né, que houve um acordo, uma operação de diferentes líderes partidários com o presidente da Câmara e o ex-presidente da Câmara. Nós sempre acreditamos na possibilidade de uma saída política para a situação. Há uma semana, há diversos interlocutores buscando essa saída, que infelizmente, por hora, não foi possível. Porém, nós persistimos ainda, porque, enfim, parlamentares que somos, atuantes na política que somos, queremos uma saída política para isso. Mas, ao mesmo tempo, a equipe de advogados, que são do PSOL, mas também de apoiadores, nós estamos pensando em saídas jurídicas para essa situação, porque para nós é sim uma possibilidade acionar o Supremo, ver toda a jurisprudência, né, de casos semelhantes que já foram revertidos na Justiça. A gente está, enfim, numa força-tarefa nesse sentido. Mas, por hora, como eu disse, para que a coisa avance, né, politicamente, é necessário que o presidente da Câmara apareça, né, respeite a nossa líder de bancada, e a Thalíria Petroni, dê uma satisfação para as demais lideranças de outros partidos, como o líder do PT, Lindbergh Farias, que também está buscando essa interlocução, ou José Guimarães, que é o líder do governo, que também entrou em cena. Mas, por hora, o que é um ignorar a situação. Mas eu, sinceramente, Guga, acho difícil eles conseguirem, desculpa, eu estou um pouco cansada das palavras, às vezes se confundem, conseguirem ignorar por tanto tempo que tem um parlamentar em greve de fome aqui em pleno Congresso Nacional. Tem mais um detalhe, ele desconvocou, o presidente Hugo Mota, desconvocou as sessões presenciais da próxima semana. Vai ser sessão online, ou seja, está apostando no esvaziamento da Câmara, do plenário, numa pauta fria. Essa desconvocação foi feita depois da decisão do Conselho de Ética. Também não nos parece uma coincidência como nada nesse processo tem parecido. Eu estou dizendo isso para ser franca, né, e realista. O cenário não é simples, mas nós sempre acreditamos na possibilidade de uma resolução política ou jurídica, porque é assim que tem que ser feito diante de uma situação tão absurda como essa. agora me diga uma coisa, deputada. A indicação do Paulo Magalhães para relator desse caso, tendo Paulo vivido episódio semelhante há 24 anos, foi uma escolha proposital para dar nessa situação que nós temos, ou foi uma coisa acidental, ocasional, que aí depois resultou nisso que está acontecendo? Pois é, o Conselho de Ética funciona assim: chega um tema, quando vem enviado pela mesa diretora, faz um sorteio de 3 parlamentares membros do Conselho de Ética e fica a cargo do presidente do Conselho definir qual dos 3 deve ser o relator. Sabe quando escolheram o Paulo Magalhães como relator? Muitas pessoas, parlamentares, vieram nos dizer: o Glauber teve sorte, porque o Paulo Magalhães é de um perfil mais tranquilo, ele não persegue ninguém. Tinham nos alertado, inclusive, de que o voto de repreensão a um deputado que espancou a namorada. Ele havia apresentado um voto separado, alegando que não se deve cassar mandato nenhum, mesmo que esteja sendo investigado num processo criminal. Nos alertaram, inclusive, para o tema da Marielle, que, do ponto de vista, é grave que ele tenha feito. Ele se absteve da votação da cassação do Chiquinho Brasão pelo mesmo motivo, porque ele tem a concepção de que não se deve cassar mandato eleito pelo povo. Bom, parece que ele mudou de ideia. O que aconteceu no meio do caminho? E é por isso que a gente, inevitavelmente, acredita que tenha poderes poderosíssimos da República
e da Câmara por trás desse processo, que tenham encorajado, talvez de um modo não republicano, o Paulo Magalhães a ter uma postura diferente com o deputado Glauber. Porque eu não tenho a menor dúvida de que ele não se apegou às dores do sujeito do MBL, provocador, que veio aqui pela 7ª vez no local de trabalho do Glauber, provocando a sua mãe, minha sogra, que estava no leito de morte. Ela veio a falecer 10 dias depois, acamada por Alzheimer. Eu tenho certeza que ele não comprou as dores do sujeito Gabriel Costenaro, que quando veio aqui, inclusive, na oitiva do Conselho de Ética, se soube que tem um histórico horrível de espancamento da namorada, de calote, de dinheiro que ele recebe, não se sabe de onde. Não se trata da proteção do MBL. Se trata, talvez, de um corporativismo às avessas, né? Ou seja, de querer estar ao lado daqueles que têm mais a cara da política tradicional e menos a cara de um mandato combativo que denuncia escândalos de corrupção. A senhora falou, a não ser que eu tenha... Não, vai, Guga. Vai. Não, eu ia perguntar... Eu ia perguntar à deputada o seguinte, a senhora falou, a não ser que eu tenha entendido mal, que já teve deputado que espancou a namorada. Esse deputado que espancou a namorada foi punido? Teve alguma coisa? O mandato dele foi cassado? O Conselho recomendou a cassação do mandato dele ou não? Ou ficou por isso mesmo? A decisão do Conselho de Ética foi uma reprimenda oral, ou seja, isso significa que teria que ser lido no plenário pela mesa diretora uma bronca, né? Um lamento diante do que ele fez, dizendo, isso quebra o decoro, isso não é legal de ser feito. Isso nunca foi feito, nunca foi lido absolutamente nada. Acharam que para um espancador de mulheres essa era a pena adequada. E detalhe, o relator Paulo Magalhães apresentou um voto em separado porque ele acha que nem isso tinha que ser feito. Que processo penal é uma coisa, mandato parlamentar é outro. Ele escreveu isso no voto em separado dele. Então, veja, a decisão do Conselho de Ética é de não punir de fato um deputado que espanca a namorada, mas é de dar a pena máxima de perda de mandato e inelegibilidade para quem reage a um provocador. Sâmia, e a reação política a se confirmar a cassação? Qual que vai ser a reação? Por hora, pelo que eu estou ouvindo, está se planejando obstruir as pautas, é isso, junto com o PT, vai ter essa reação lá dentro agora para continuar pressionando, e a se confirmar a cassação, qual que deve ser a reação política do PSOL, do Glauber? Olha, assim, na bancada do PSOL nós tomamos a posição de obstruir toda a pauta do plenário, a Câmara, a gente não vai tratar com normalidade o que está acontecendo, ao mesmo tempo que vai seguir buscando interlocução junto aos líderes, ao Hugo Mota, a quem for possível e necessário, né, para escancarar esse absurdo e essa injustiça. Sobre a possibilidade de cassação em si, nós ainda podemos recursar à CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, nós faremos isso dentro do prazo necessário, e depois disso cabe ao presidente da Câmara e à mesa diretora a definição sobre como esse será pautado no plenário, para o plenário definir. No caso do Chico Brazão, por exemplo, faz 1 ano que está na mesa diretora e não foi pautado. Algo me diz que eles não vão ter, que a mesa, o presidente, aparentemente não terá a mesma paciência ou letargia com relação ao caso do Glauber. Espero estar enganada, mas há muitas leituras que indicam nesse sentido, de que seria um de um lado e o outro do outro lado, como se houvesse algum grau de comparação, ou como se fosse uma tentativa de constrangimento da bancada do PSOL tentar negociar de alguma forma salvar o mandante do assassinato da Marielle. Isso é absolutamente perverso, vil e indecoroso. Nós jamais negociaríamos algo nesses termos. Estamos falando de Marielle Franco.
Isso para a gente é uma questão de princípio, e a cassação do Brasão nós lutamos por ela já desde que soubemos, né, da definição, enfim, desse crime absurdo e bárbaro. Mas é disso que se trata. Caso, né, passe pela CCJ, o nosso recurso não seja aceito, vai caber a Hugo Motta a definição do destino do Glauber aqui na Câmara. Deputada, e a senhora como está atravessando isso tudo? Porque seu marido está em greve de fome, está nessa situação, mandato ameaçado. Como é que a senhora está se dividindo na sua vida entre seu mandato, sua vida propriamente dita, e a vida do seu marido? Eu cancelei todas as agendas presenciais, que eu tinha algumas agora em São Paulo, cancelei todas elas, né? Eu ia viajar hoje à noite, ia para Campinas, para São Paulo, enfim, fazer as atividades políticas como eu sempre faço. Não tem condição, eu vou seguir aqui, né, nesse final de semana e no próximo, dando toda a assistência possível e necessária. A gente tem um filho, né, um filho de 3 anos, quase 4 anos, e, enfim, minha mãe veio para cá também para nos dar toda a assistência. Felizmente, a gente conta com uma rede de apoio de amigos, de solidariedade muito grande, segue indo para a escola, então, nesse sentido, a gente vai dar um jeito. E a gente fica sempre se falando, assim, o Glauber, até por uma questão de recomendação médica, né, de não ter um gasto energético excessivo diante de uma condição muito extrema, né, de greve de fome, foi recomendado que ele não fique o tempo todo conversando com as pessoas, mesmo dando entrevistas, recebendo apoios, está terceirizando isso um pouco para os demais parlamentares e para a equipe dele. É por isso também que eu tenho dado entrevistas, mas também outros colegas parlamentares do PSOL, sem dúvida, estão assumindo essa função assim, nos próximos dias. Então é isso, a gente busca com as nossas equipes de militância e apoios e se dividindo um pouco. Não vai ser um período fácil, mas tendo em vista que ele tomou a decisão, agora a gente vai dar todo o suporte possível e necessário para enfrentar esse terreno árido, né, esse deserto duro, na melhor forma possível. Na sua opinião, foi uma boa decisão essa? Vá, Guga, por favor. Olha... Não, vá, Guga. Não, essa já fez a pergunta. Não, porque daí eu me divido, né, entre a condição de mulher, de esposa, ou de parlamentar, de companheira de luta, né, de partido. No que diz respeito à decisão política, ele acabou não consultando ninguém. E ele não o fez porque provavelmente ele seria dissuadido caso ele tivesse perguntado qual é a minha opinião sobre entrar em greve de fome. Mas agora que ele tomou a decisão e está cumprindo ela já há quase, né, 48 horas, estamos no segundo dia da greve de fome, cabe a gente dar o suporte e utilizar, né, esse momento como um momento de pressão, de solidariedade, para tentar ir abrindo as pontes das soluções políticas para a situação. Mas é isso, como esposa, imagina, ficar ali com o coração apertado, mas com muita força e muita firmeza para seguir adiante no que precisa ser feito agora. No plenário, que ainda precisa passar por lá esse processo, são necessários 257, né? Eu acho que é a maioria simples, para aprovar a cassação. Enfim, são mais de 257? Eu acho que a maioria absoluta, né? São 257 votos mesmo. 257. O que você imagina, Sandra, que vai acontecer lá? É possível ainda vencer essa disputa, essa briga lá dentro do plenário? A chance é muito pequena mesmo. Qual o placar? O que você acha que vai acontecer lá dentro? É o que nós pretendemos. Nós queremos vencer essa disputa. É por isso que a gente está disposto, está persistindo em dialogar com cada uma das lideranças do Congresso Nacional, com cada um dos parlamentares de forma avulsa. No dia de hoje, né, no dia seguinte, portanto, à decisão do Conselho de Ética, nós já tivemos a sinalização de alguns parlamentares. O deputado Ottoni de Paula, por exemplo, que não gosta do PSOL,
e foi à tribuna, inclusive fez questão de expressar, né, a sua discordância, as suas críticas ao partido, mas na tribuna se posicionou dizendo que acha absurda, errada a cassação de Glauber e que votaria contra. E conhece outros deputados que caminhariam no mesmo sentido. Eu recebi a resposta, né, eu fui procurada por outros parlamentares de diversas colorações que caminham no mesmo sentido, de achar desproporcional a pena que foi aplicada. O que nós pretendemos agora é apostar no caminho da boa política e que essa compreensão se esparrame pelo plenário, né? Que seja resolvido dessa forma, pela política. Mas a gente sabe que há outros poderes que têm métodos que não são republicanos que atuam paralelamente. Faremos de tudo para que, enfim, essa leitura, né, que foi expressa de forma individualmente, se apresente coletivamente e que não cassem um deputado, não tornem inelegível diante de um fato que é muito menos grave do que a maioria. Até porque isso abre um precedente muito ruim, porque hoje é com o Glauber, é com a bancada do PSOL, é com o parlamentar de esquerda, mas a política ela é muito dinâmica. Existe um dia de amanhã, o próximo presidente da Câmara pode ser de uma outra orientação política. Tem muita mudança, muita rotatividade. Se você abre um precedente de que um parlamentar pode ser cassado porque reagiu a um provocador, me parece muito simples tentar prejudicar adversários políticos aqui dentro. Basta contratar um provocador profissional para ficar atrás de qualquer parlamentar para ver até que dia ele consegue aguentar e não reagir, para que depois pare no Conselho de Ética e seja cassado. Aliás, aconselho aos parlamentares que tenham uma ótima relação com os seus suplentes, porque senão eles serão os primeiros a fazerem isso. Colocam um provocador, reage, caça, para que se possa assumir. Veja, estou colocando situações assim, que parecem absurdas, mas a depender da dinâmica e do precedente que se abre, é exatamente o que vai acontecer. E mais, esses que se dizem os paladinos da moral, como da bancada do PL, por exemplo. Os caras fazem coisa muito pior. Quando a deputada delegada Catarina foi presidir os trabalhos na Câmara, Catarina, essa do PSD, do mesmo partido do relator, não deixaram que ela conduzisse o trabalho. Nós, parlamentares da esquerda, do PSOL e do PT, que fomos defendê-la para que ela pudesse exercer o seu direito de ser presidente da Câmara dos Deputados. Então, veja, a arma que usam contra o Glauber no dia de hoje pode ser usada contra eles no dia de amanhã. Pau que bate em Chico também bate em Francisco. E é esse o precedente que eles podem abrir com essa cassação. Deputada, faz a última. Muito obrigado. Não. Eu acho que a última foi feita e acho que a deputada concluiu o raciocínio dela sem que a interrompêssemos. Eu quero agradecer muito a sua presença. Espero reencontrá-la aqui, nós esperamos reencontrá-la e numa outra situação menos desfavorável para a senhora do que essa. Obrigado, viu, Muito obrigada pela Muito oportunidade. obrigado. Eu sempre à disposição. Obrigada mesmo. Tchau, até a próxima.